Se pôr fogo, né? Você se escolhe. Não é essa vibe que eu tava procurando. Massa pra caralho, velho. Você quer começar de novo? Só vai assim mesmo. Bota no fundo aquela musiquinha do Age. As pessoas pegam fogo, cara. Seja bem-vindo ao Você Não Precisa Saber. Toda semana, cada um de nós tenta te surpreender com algum fato inesperado. Episódio de hoje: a disputa está pegando fogo. E estão roubando. Tá, eu trouxe duas histórias de futebol, que pode ser que sejam bem famosas, mas como eu não acompanho tanto, eu não fazia ideia, tá ligado? Mas não sei se ouviram falar desse Ali Dia. Quem? Ali Dia. É um jogador futebolista senegalês. Tá. Que jogou, tipo, ele tinha um sonho de jogar na Premier League, que é a liga inglesa, né? E ele conseguiu, sim. Só que ele não era muito bom. Isso costuma atrapalhar esse sonho, tá ligado? O que ele fez, cara, foi o seguinte. Ele deu um golpe. No final de 96, o técnico do time Southampton, ele recebeu uma ligação de um cara que dizia ser o George Weah, que era o atual melhor jogador do mundo. Não é? Weah. Eu não sei falar. Tá. Weah? Sei lá, acho que eu já ouvi esse nome. Não, deve ser. Ele um cara se passando pelo George Weah, falando assim, tem um primo meu, né, que já jogou, tipo, no Paris Saint-Germain, que joga pela seleção do país lá, né, tipo, recomendando ele, assim, pra jogar. E como o Southampton tava com muitos problemas de lesão, o técnico que era esse Graeme Souness, aparentemente ele também é um cara que é bem famoso. Tá. Eu não entendo muito de futebol. Mas daí o técnico disse, beleza, né? Vamos ver qual é, assim. Vamos lá, e daí eles chamaram o cara e assinou, tipo, um contrato de 30 dias pra ele jogar. Tá. Pelo time, né? Que pros padrões de futebol parece bem pouco, né? Mas é porque eles realmente não mas, sabiam qual é. Nem teste, nem nada assim, não botaram o cara pra correr um pouquinho, sei lá. Então, exatamente. Daí é um cara que veio do nada, tá ligado? Da onde isso? E é controverso, assim. Eu não sei exatamente o que aconteceu nesse intervalo, tá ligado? Mas ele ficou ali com o time 2 semanas. Tá. E eventualmente, num jogo que era do Southampton contra o... 2 semanas, isso quer dizer que se eu tiver quem indica, eu fico 2 semanas sendo jogador da Premier League. Isso. Tá. E daí ele foi pra uma partida contra o Leeds United. Ele foi no banco. E daí o titular se machucou. E daí o técnico falou assim, você vai entrar. Tua vez. Tua vez, Cara, tá ligado? E daí, assim, a história é assim, ele tinha 31 anos, tá ligado? Nossa, tá. Só que ele se passou por um cara de 22. Meu Deus! Entrou 22 anos. Tá. Vai entrar. Então, tipo, além da fraude, tipo, ele tava fazendo gato lá, né? Daí ele chegou pra jogar e tal. Aparentemente foi, tipo, uma das piores, apresentações. Performance, exato. Uma das piores performances tipo, que já viram na história, tá ligado? Porque a galera fala assim, mano, ele parecia o Bambi correndo no gelo. Era impossível, Nossa, essa é uma cara. descrição muito específica. É muito específico. E, tipo, daí a galera, assim, pô, inacreditável, assim, o cara era muito ruim. E daí ele teve que ser substituído de novo. Por qualquer humano, qualquer adulto capaz. Daí no dia, tipo, o time perdeu por 2-0. No dia seguinte ele apareceu lá no CT, né? Pra tratar de lesão, assim, e depois sumiu e nunca mais foi visto. Ele desapareceu. Muito louco, muito louco. Ele desapareceu, tipo, na época a galera não sabia, né? Pra onde ele tinha ido e tal, mas daí foram atrás e encontraram a história toda, né? Cara, ninguém em algum momento achou suspeito durante os aquecimentos, assim, porque ele não conseguia dar o passe de volta. Ou ele não sabia qual era o lado certo do colete. Esse cara não deve ter nem treinado com os caras, velho. Que loucura, bicho. Talvez ele era, tipo, conseguia correr bem e tal, né? Porque ele era um amador, assim, futebolista amador. Só que, porra, pra jogar na Premier League, tá ligado? O cara chegou lá e, tipo, não deu. Tipo, botar a gente na NBA, assim, bora lá, vai, Diogo. Qual que era o ano disso? 96. Puta, mano, não era mais tão amador. O futebol não era mais tão zoado pra uma coisa dessas acontecer, mano. Mas que pensa mano. assim, tipo, pô, o cara ligou, tá ligado? Como se fosse um trote, assim, né? E não tinha internet pro cara pesquisar esse maluco. Justo. Puta, e você vê um cara com o nome recomendar, eu acho que passa mesmo. Só que daí o problema tipo, não era o George Weah falando, tá ligado? Weah.
Então, eu Era eu um acho que amigo eu tô, da faculdade do Ali Dia. Nossa. eu tô confundindo o EA, a organização. Eu li aqui o Jorge Weah? Weah. Weah. UEA. Ele é da Libéria, não é sempre que você acha alguém da Libéria sobre qualquer assunto, Não, e o cara foi o melhor jogador do mundo em 95. né? Daí pensa assim, ligou lá, pô, meu Mano, o primo aí, Kaká mano. vira, te liga e diz, ô, eu tenho um parça que joga bem bola, você já começa a acreditar na história. Eu entendi, tá ligado? Faz Só- sentido. Só que o problema é assim, tipo, não é assim, beleza, e daí você liga pro Jorge Weah, porque você provavelmente tem o telefone dele, tá Sim. ligado? E confirma a história. Tipo, não, foda-se, chama aí o brother. Caralho. Cara, um dia eu vou fazer um episódio sobre engenharia social, cara. Nossa, tá. Sobre como era fácil os caras enganar. Justamente como tu falou, cara. Não tinha internet, não tinha nada. Vai provar como, tá ligado? Pois é, porra, Porra. é muito fácil você dar esse golpe assim, né? Sim. Cara, isso me lembrou uma história de jogador ruim. Tava assistindo Campeonato Carioca. Hum. Por acaso, tava ouvindo, não tava nem assistindo, tava só ouvindo a transmissão de rádio. Uhum. E era Vasco e um outro time que eu nem lembro, mas era uma partida triste, assim. Tava bem triste a partida. E aí, eu nunca tinha ouvido rádio, mas realmente rádio é engraçado pra ouvir futebol. É muito bom, cara. É muito divertido. bom. É outra super experiência, emocionante, bicho. né, cara? Aham. Aí, eu já não lembro mais o nome do jogador, né? Mas aí, os dois comentaristas falando, e vou usar o nome Robertinho porque eu não lembro o nome do jogador, tá? Mas eu sei porque eu já não lembro e o jogador deve ser do nível desse cara que você listou aí. Uhum. Mas aí o cara disse, e aqui o Rogerinho tá jogando aqui pelo meio. Aí outro comentarista, não lembro desse Rogerinho, não lembro desse jogador. Aí continua o jogo, aí de repente você tá vendo pelo rádio e você não tá vendo, né? É. Mas os narradores começaram a rir, tá ligado? Aí você, mano, o que rolou? O que eles viram, né? Então, aconteceu uma situação complicada aqui, mas o jogador do outro time lá tá caído, aí o Rogerinho foi chutar pra tirar a bola pra atenderem, mas ele não conseguiu chutar pra fora do campo a bola. Ele não consegue, o cara não consegue chutar uma bola pra fora de campo para ter atendimento médico. Aí outro narrador aproveitou. Tô começando a lembrar desse tal de Rogerinho. cara. Não, no futebol brasileiro ainda teve um caso parecido, assim. Só que era mais elaborado. Nossa, tá. Ó. Mais elaborado. Tipo, eu achei pelo menos, né? Uhum. Era um. Não sei se vocês já ouviram falar do Carlos Kaiser. O nome de cerveja é ruim, não deve ser bom jogador, mano. O nome do cara, na real, é Carlos Henrique Raposo. Tá. E- Isso é o codinome dele era Kaiser. Não disse que ele Carlos era Kaiser. barrigudinho. Carlos Kaiser. Ele Tinha um bigodinho, uma boininha. era baixinho. Mas a história dele é muito maluco, cara. Porque assim, ele era. Ele teve uma carreira longa de futebol. Não, Foi pera. Tá, Durante vai. 20 anos ele passou por vários clubes e quase nunca entrou em campo, tá ligado? Caralho, bicho. Pensa nisso, tá ligado? Tá. Tipo, ele era atlético, ele era alto e tal. Tipo, ele tinha um porte físico atlético e ele conseguia, né, tipo, treino físico, essas coisas, Sim, Beleza. ele tinha um visual atlético, pelo É. menos, tá? Tinha porte, tá? ele se garantia ali, assim. Eu vou continuar imaginando o baixinho da Kaiser por motivos humorísticos, mas continua Justo, contando a justo. história. Só que daí o que ele fazia, assim, ele era muito amigo dos outros jogadores. Então, tipo, ele era amigo do Renato Gaúcho, ele era amigo do... Tá vendo? Quem li num indica, lugar- mano? É quem Ele indica. Exatamente, cara. Ele era amigo do Romário, eu acho, se não me engano. Aham. Tinha um outro jogador que chamava Gaúcho também. A posição dele era terceiro goleiro. E, e o cara, uma lista de amigos dele aqui. Carlos Alberto Torres, Rocha, Moisés, Tato, Renato Gaúcho, Ricardo Rocha, Romário, Edmundo, Gaúcho, Branco, Maurício. Tipo, são vários nomes daquela época que Sim. a gente até ouve, Um né? ou outro eu até reconheço. aham. Então. E daí o que ele fazia, assim, ele era amigo desses caras, e daí ele recebia lá a indicação, ele assinava um contrato lá pra 3 meses, Sim. tá ligado? Fazia parte dos treinos, e daí ia pra noitada com esses jogadores e tal, então todo mundo gostava dele, tá ligado? Então Só que ele não jogava bem. Só que, É amuleto. só que futebol ele não jogava, e daí o que ele fazia? Ele passava esses 3 meses ganhando aquele salário, e daí quando botavam ele pra jogar, ele fingia lesão. Não! Tipo, então ele entrava, se lesionou ou no treino, ou entrava no jogo e se lesionava, tá ligado? Ele sempre, tipo, pelo que eu entendi, assim, era, tipo, da parte posterior da coxa, assim, Uhum. pô, fingiu uma lesão lá e tal, e daí, tipo, a galera, pô, né, esse cara é azarado, é foda, assim, mas... E daí ele ia levando essa história, e daí quando se o negócio começava a apertar um pouquinho, tipo, ele já achava um outro amigo lá, que tava em outro time, tá ligado? E já, Uhum. mudava de time. Ai, mano, E não. ele foi vivendo assim, cara, 20 anos. Caralho, mano. Eu vou ter que chegar Muito em casa e achar sei lá, o highlight do Carlos Kaiser, tá ligado? Sim, cara. Não, e é bizarro, assim, porque, o nível do golpe é muito, Foda. muito forte, né? Porque os jogadores estavam envolvidos.
a imprensa tava envolvida. Cara. Porque, tipo, ele era amigo dos repórteres, tá ligado? Então, Sim, tipo, sim. saía as matérias elogiando ele, pô. Não. Sim, cara, tem uma matéria aqui, ó. A manchete é: Bangu já tem o seu rei. 2 pontos. Carlos Kaiser. Não. O cara jogou no Bangu, então. Porra. Cara, o treino dele era fazer trabalho social com a galera, tá ligado? Tava os caras jogando ele virando espetinho assim na borda do campo, tá ligado? Não, que eles Exato, falaram exato. assim, tipo, Mandando presente pra galera. nas concentrações que eram em hotel, Aham. o que ele fazia? Ele levava 10 mulheres, Porra, cara. alugava, tipo, os quartos do andar de baixo, tá ligado? E daí, tipo, os jogadores nem saíam, não precisava sair do andar e a festa. Caralho, velho, olha só, velho. Carioca, né, mano? Malandro, cara, malandro. Eu já mostrei pra vocês. Agora eu vou ter que contar. Já que tu tá contando da várzea do futebol brasileiro, você já viu o áudio do Marcinho Caganeira? Não. O jogador do Grêmio? Ah, já. Talvez. Você já viu? Eu já vi. Lá vai. 50 segundos é puro deleite da rádio futebolística brasileira. Diga! Você sentiu alguma coisa, Marcinho? Eu tô debilitado. Eu comecei o jogo a tarde toda, eu tive caganeira, cagando pura água, né? Tô muito debilitado. Falei pro professor, falei pro coisa que não dá, porque eu tô tremendo. Beleza. Valeu, Marcinho. Debilitado. Eu vou 34 minutos do segundo tempo. Ai, minha Nossa Senhora. Vai pra cobrança de escanteio o time do Bahia. É que a diarreia realmente é um problema. Debilita o jogador, não há dúvida, né? Debilita o repórter também. Também. Eu gosto muito do esforço do profissional. Esse é um profissional. O cara que vai lá, depois de ouvir essa frase, e diz: Não, a diarreia debilita o jogador, atrapalha a performance dele. Outro repórter já tinha desistido. Não, porra, debilita o repórter, viu uma coisa... O cara já tava achando o bico, mano. Caralho. Cara, então, eu tenho um caso pra vocês. Lembrei. Vocês devem manjar já. Que é relacionado ao basquete. Tá. O time espanhol masculino paralímpico de 2020. Cada vez mais específico. É. Mas Você não tá ligado? Não tô ligado. Manda. Porra, velho. Cara, isso aqui é sacanagem. Olha Nenhum só. deles era jogador de basquete. Nem paralímpico. Nem espanhol. Não, cara. Todos eles levantam da cadeira de roda, né? Olha Terra só, na é cabeça assim, do outro. É assim, ó. Não era aqueles com a debilidade física, tá ligado? A debilidade mental. Então os caras, quem ia concorrer nessa parada, tinha que fazer uma série de testes. Naquela época, pra ter o QI abaixo de 70, tá ligado? Tá. Daí tu vai e pensa, né? Porra, cara. Ô, Marco, você tá contando uma história que se eu rir, eu vou pro inferno. Basicamente. Agora eu não posso nem achar mais engraçado. Cara. Mas vai lá, manda. Não, cara, é a ardilosidade que te surpreende, cara. Olha, escuta isso. Daí tu para e pensa, né? Porra, cara, né? Time paralímpico, pá, sei lá, o cara deve ter um ou dois ali que estão fazendo merda, né? Que será que falsearam o teste e tudo mais, né? Ah. Dos 12, 10 não eram deficientes. Meu Deus. Sério? Dos 12 jogadores, 10 não eram, velho. Falsearam o teste lá. Caramba. Cara, foi um puta escândalo, mano. Foi um puta escândalo. Porque assim, ó, e foi com a anuência da galera toda ali, do alto escalão do Comitê Olímpico Espanhol e etc e tal. Foi coisa feia, cara. E esses caras que vão fazer os testes, daí que acontece? Quando eles foram fazer os testes, eles tinham que ir mal, mas tinha que ficar num range ali de 70, tá ligado? Daí os caras, assim, meio que... tá ligado? Erra um pouco, mas não muito, é isso? Exatamente. Tiveram que forçar. E dos 12, 10 não eram, cara. E os caras passaram o carro, velho. Mas não eram nem um pouco, assim. Era como se fosse... Uma pessoa com cognição normal. Caramba. Que não devia estar lá, entendeu? Sim. Mas ainda assim... É os caras que jogavam basquete, eram bons, né? Só que não devia estar competindo com o Paralímpico, né? Caramba, mano. 2000, cara, ano 2000, bicho. Porra, isso aí foi... Ah, tá, 2000 foi 2000. Sydney, né? Oh, Foi. Foi Sydney. eu tenho certeza... Não, é que eu tinha entendido 2020, daí eu tava assim, mano, é muito recente. Não, foi 2000. Cara, trapacear numa Paraolimpíada, o Dante tem que abrir um andar novo no inferno Pois dele, é, tá ligado? cara, Ele tem que exatamente, abrir um cara, novo, cara, descer mais um, mano. Cara, e assim, eu vi os highlights, cara. Eu não posso falar isso, cara. Como explicar? Quando tu Como corta, explicar? sei lá, velho. Como explicar? É um time jogando de boca aberta e os caras, É muito... tá ligado? Sim. Daí chegam os caras, eu tô... Porra, tá ligado? Deu, caralho, velho. Será que ninguém estranhou uma porra dessa, tá ligado? Sim. Cara,
E era gritante assim o negócio, velho. Parece aqueles casos de que, tipo, um adulto vai jogar com a criança e mete toco e foda-se. E não perdoa, Não tá tô ligado? nem aí, mano, que tá criança, entendeu? Vou enterrar na sua cara a bola. Cara, é fodido, cara. Nossa, e basquete é complicadíssimo, né? Porque basquete é um jogo que você joga muito com a cabeça. Sim. Ele é um jogo físico, mas pelo menos, né? Eu e o Diogo somos muito praticantes dele. Eu acho um jogo extremamente de mentalidade Mental. também. Eu não manjando basquete, eu vi assim, pô, eu falei, pronto, os caras estão jogando basquete. Mas agora, realmente, tu fazer a tática, a estratégia, por onde passar, jogada 1, 2, 3, decorar aquelas coisas que o técnico te fala é uma coisa. Sim. Quem tá dentro lá. Mas eu acho que quem tá dentro da parada teria detectado muito mais rápido que eu. Quando eu olhei assim, porra, que Sim, isso, cara? tipo, é óbvio que tem uma diferença entre os participantes. Não, o juízes, né, porra, mano? Isso aqui tá errado. Aham. Eu já pitei muito jogo assim. E, tipo, mano, esse maluco aqui não Não deveria tem tá nenhum aqui, problema. tá ligado? Esse cara, ele não tem nenhuma disfunção. Nossa, bizarro, cara. cara. Isso é Foda, né, Que bicho? história pesada. E daí eu bizarra. acho que eles perderam pô, foi uma punição fodida, assim. Uma punição pesada, tem assim. que dos ficar caras. anos sem poder, né? Porra. Coisa assim. Caramba. Outra história. A história que eu peguei, passeando, é a seguinte. Não sei se vocês pesquisaram sobre a Olimpíada de Boston. Não. Cara, a Olimpíada de Boston acontece desde 1897. Mas tem um caso... Ah, tá. Olimpíada? Desculpa, Maratona de Boston. Ah, falei, porra, mas nem os caras captam buguei. Olímpica Como todo assim, ano em mano? Boston, Todo tá ligado? ano, é? Porra. Desculpa. Já teve Olimpíada em Boston? Não, tô bugando aqui, ó. O caso é da Maratona de Boston, que é um evento que acontece desde 1800 e Guaraná de rolha. Então, tem uma edição que ficou famosa por causa de uma mulher que trapaceou. E ela correu aproximadamente... Porque uma maratona é 42 quilômetros, algo assim, né? Se não me engano. A estimativa da galera é que ela correu menos de 1 quilômetro. Ok. Saiu do meio de um beco assim, tá ligado? Cara, a história é basicamente isso. Deixa eu achar o nome Saiu dela andando aqui, de ó. carro. Eu acho que eu vi essa mulher. Ou ela pegou uns corta... Então, a Rosie Ruiz, ela é de origem cubana. Acho que é cubana, se não me engano. Ela tem uma origem latina. Ela ficou campeã de uma edição, deixa eu ver qual foi o ano exato aqui, 84ª edição, que aconteceu em 1980. E essa Rosie Ruiz, ela chegou em primeiro lugar na categoria feminina. E, cara, ela terminou a prova, tipo, em 2 horas e 31 minutos. Ela baixou o tempo dela em 20 minutos, quase 30, de um ano. Ela já tinha competido numa maratona. Ela baixou em 30 minutos o tempo dela. Imagina alguém que faz 3 horas, baixou meia hora do tempo. Daí foi pra 2:30. E aí depois que passou, ela recebeu a medalha e foi comemorando, o pessoal... Mano, essa história tá estranha. Aí o pessoal que fez as fotografias disse, eu não vi ela passar pelo meu ponto. Aí começaram a perguntar pra ela coisas como, por exemplo, você viu alguma coisa estranha num ponto X? Aí ela disse, não notei nada. Naquele ponto é conhecido que tem um colégio, Wesley College. É normal umas alunas desse colégio fazer faixas de propósito pra competição e pra incentivar os competidores. Ela disse, não vi nada lá na frente desse colégio. Nada de anormal, né? Não reparou nas faixas, não reparou em nada, né? Vários competidores dizendo que não lembram de ter visto ela. Então, ela nunca assumiu. Mas dizem que ela aparentemente saiu logo nos primeiros quilômetros, pegou um metrô, saiu, esperou, né? Tipo, ela não pôde sair já de cara, né? Porque senão ela ia terminar em 15 minutos a prova. Saiu a menos de 1 quilômetro da linha de chegada, passou. E a história que conta, um parente dela, conta a história, inclusive. Ela mesma nunca admitiu, mas é um conhecido dela, o tal de Steve Marek, conta essa história. Diz que, pra ele, ela tinha admitido que tinha trapaceado, e quando ela passou em primeiro, ela ficou assustada, porque não era pra ganhar. Ela não queria ter ganho a prova. Ela disse que ela ficou tão confusa quanto todo mundo que comemorou. Cara, ela ficou com o terceiro tempo de todas as categorias. Meu Deus. Ela ganhou do pegava terceiro lugar pódio masculino, entendeu? Caramba. Então, tipo, o tempo dela foi muito fora da curva. E, de novo, o tempo normal dela, a história começa com ela pegando 11º lugar em Nova York, numa maratona, Porra, com ela essas não era 3 ruim. horas. Hã? Ela não era ruim. Não, ela não era ruim, mas ela não era... Ela era um Kaiser que participava de todos, assim, o amigo dos caras da organização, tá ligado? Então, aí a história é que a chefe dela teria posto pilha pra ela participar dessa de Boston e ela meio que foi, tá ligado? Acho que ela não queria. A história é muito bizonha. Mas ela teria trapaceado pra fazer a prova e ela não tinha o objetivo de ganhar. Mas daí ela ganhou. Aí o pessoal comentando que tava muito estranho porque ela não tava suada, ela não tava cansada, ela tava visivelmente... Não era o visual de alguém que correu. Com mancha de chocolate e baguete na roupa, tá ligado? Ela chegou carregando um hot dog. Então, e um ticket do metrô. Então, no fim das contas, ela nunca admitiu
a organização fez, pra resolver o problema e dar a medalha pra canadense, que realmente tinha sido a primeira, fez outra medalha, porque ela nunca devolveu a medalha que ela ganhou. Então, eles tiveram que fazer outra medalha pra dar pra canadense, que ficou em segundo, mas como a gente já tá concluindo aqui. Nossa, e pensa nessa canadense, tá ligado? Correu a corrida inteira pensando, pô, é isso aí, tô ganhando, mano. É verdade. Né? Tipo, deixei todo mundo pra trás, mano, que porra é essa? É verdade, cara, porque o segundo lugar, ele sabe exatamente quem tá na frente dele, né? Aham. Sim, não, o pessoal Tem não... aqueles pelotão de elite que o pessoal faz e tem gente do lado de fora, que são, tipo, técnicos, sei lá, que comunica assim, ó, tá tantos minutos na tua frente, tá ligado? E assim, daí de certo, pra ela tava ganhando a corrida inteira, de repente chega lá a cubana. Já chegou. É, Faz e, 10 minutos chegou. e eu gosto muito, a frase exata do Steve Marek foi: ela saltou da multidão e sem saber que era a primeira mulher, que a primeira mulher ainda não havia passado. Acredite em mim, ela ficou tão chocada quanto qualquer outra pessoa. Não, e assim, ela... Aonde que ela entrou de volta, tá ligado? E ninguém estranhou alguém da multidão do nada entrando na prova. Ninguém ela no metrô com a plaquinha com o número assim, tá ligado? Tipo, ela sentada no metrô paradinha assim, tá ligado? Tem alguma coisa errada, né? Porra, mano. Pera aí que eu vou te mandar uma mensagem, Diogo. Pra mim, tá. Vai lá, mandei. Para de rir, lê, Diogo. Nossa, gostei muito desse podcast. Como posso ajudar ele a crescer? Que bom que você perguntou isso, Diogo. Uma pergunta que deve ter vindo do seu coração e não foi enviada para você via WhatsApp. A melhor forma de ajudar a Você Não Precisa Saber podcast crescer é recomendar para os seus amigos. Mande nas redes sociais. Se essa dúvida que surgiu no Diogo de forma orgânica chegou a você também pode nos ajudar a atingir mais público. Então compartilhe com todo mundo, inclusive pessoas que já estão aborrecidas com as coisas que você empurram para elas. Deixa eu mandar pro Marco também. Diego, 2 pontos. Nossa, mas se eu quiser fazer mais. Não, e você é o Marco. Não, Diego é meu nome no WhatsApp. Eu sei, mas é que tu mandou pra mim. Eu não mandei. Porque tu mandou Eu mandei, Diego. Marco, 2 pontos. Nossa, vírgula. E se eu quiser fazer mais? Uau, Marco, ainda bem que você surgiu com essa dúvida espontânea também. Se você quiser ajudar ainda mais, você pode nos ajudar através do Apoia-se, para, entre outros motivos, a gente parar de gravar na sala de cinema do Marco, a gente parar de pegar microfones emprestados e, quem sabe, o som de pato que aparece em um dos episódios que a gente não sabe qual vizinho do Marco fez, não ir pra edição final. Os caras cobram 900 conto de estúdio, mano. Mas não precisamos disso. Tem um pato lá fora, é isso mesmo? Porra, isso vai ser muito desculpa essa, mano. Ô, teus vizinhos são estranhos, mano. Tá maluco. Ai, ai. Ô, será que a gente já... Se a gente ficar um mês usando tua sala de cinema só, a gente pode começar a modificar ela? A gente pega uso capião já. É, a gente instala uns esquema de umas espuma pra melhorar a acústica. A gente põe uma placa lá fora proibido pato. Então é um jeitinho de você nos ajudar. Então dá uma olhada em apoia.se/VCNPrecisaPodcast. Eu quase li o Ler de Forma Natural. Ia ficar ótimo, inclusive. Ia ficar ótimo. O tema Allegation com o tema do Diogo é o seguinte. Cara, eu não faço a menor ideia do que você vai fazer. Vocês já tomaram termogênico? Uhum. Eita. Não, desculpa. Não, eu sei o Não que é, tomei. mas nunca tomei. Termogênico é um suplemento. Que eu liguei porque a ideia inicial de doping, né, era essas paradas pra te dar uma margem extra do teu desempenho, etc. Que às vezes não é vista com bons olhos, né? A WADA, que é a World Anti-Doping Agency, a agência internacional aí de doping, né? Eles estão... A cafeína não tá, que é o princípio ativo de muito desses termogênicos, né? Não tá proibida, mas eles estão olhando. Então pode ser que daqui a um tempo esses termogênicos, eles passem a ser doping, ser proibido. Sério? E assim, Mas eles usam? cara, é bem provável que muita gente Não, usa. eu digo durante. Ou, porque não é um negócio Durante pra você o- usar durante? Então, tem 2 formas. Pode usar antes pra tu bater peso, por exemplo, Ah, tá, categoria tá. de peso, etc. Porque ela aumenta muito o teu metabolismo, tá ligado? Aham. E talvez, né, ela possa... Porque a cafeína ela é vasoconstritora, né? Uhum. Mas o que eu sei que o pessoal usa mesmo é na questão do peso, tá ligado? Puxa peso e entra lá. Também é usado pra suportar a sociedade ocidental. É. Tomar aqui uns cafés violentos. É a única coisa que faz a gente conseguir na segunda, entendeu? Então, e esse termogênico, cara, a primeira vez que eu tomei, velho, eu era um jovem gafanhoto. No colégio militar, então a gente tinha que usar a farda, né? Aham.
E, porra, eu não era um cara que suava muito, tá? Eu era de boa assim, não. E eu tava naquela da época de eu acordava, eu tomava um café preto. Daí... Não sei se você sabe, eu era bem gordinho, cara. Era um jovem gordinho. Daí emagreci, agora voltei a ser um gordinho adulto. Mas eu era bem gordinho. Daí eu, porra, vamos ver essas dorgas, né, bicho? E eu tomei. Só que eu tava naquela época de não tomar café. Quer dizer, eu tomava um café preto, não comia pão nem nada. E ia lá. Meu Deus. Daí, tomava em jejum e fazia educação física. Cara, era surreal. Antes da educação física, eu tinha tomado, sei lá, 15, 20 minutos antes, né? Eu tomei o negócio. Cara, minha farda não tava com pizza, velho. Tava com, sei lá, um pneu. Vinha até aqui embaixo, assim, ó. Deu, caralho, o que tá acontecendo? E eu me esqueci que eu tinha tomado esse negócio. Porque eu sempre tomava Centrum, essas paradas assim, né? Porque eu não sou muito da fruta dessas paradas, então eu tomava um repositor de vitamina ali. Daí um dia eu falei, acho que eu vou tomar termogênio. Tomei termogênio e esqueci. Meu Cara, Deus. um suador assim, ó. Tá tudo quente. E era verão, cara. Daí eu, caralho, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Tô pegando fogo por dentro, bicho. E assim... Eu não sei se em todo mundo dá isso, né? Mas em mim deu. Ao mesmo tempo que tava me dando esse calor, cara, esse suador aí, me dava arrepio, cara. Que isso, mano? Aham. Uns arrepios assim, levantar os pelos, o cara... Exatamente. Que maluco. Eu não sei se é o teu corpo, sabe, oriçando os pelos pra tu liberar calor mais fácil. Não sei, cara. Sei que foi uma sensação muito estranha, cara. Muito estranha mesmo. E eu tava ali fervendo, cara. Pegando fogo. Que me traz ao meu tema, velho. Que, novamente, porque eu fui contaminado, começou a aparecer um monte de teoria de conspiração e... Outra coisa que me fez lembrar desse tema também foi aquele miojo violento que a gente comeu. Nossa senhora, não. Miojo coreano de sabor. Ó, o ideal, pimenta. se o Marco visitar, se o Marco visitar um de vocês, o ideal é que você não consuma nenhum líquido ou alimento que ele traga. Porque é sempre coisa insalubre, mano. Insalubre. Meu, a gente jogou fora 95% daquele miojo, né? Os outros 5% tava causaram dor. E a gente tava, sei lá, em 15 pessoas, tá? Cada um comeu uma colher. E... Vocês já viram 15 pessoas não conseguir comer um miojo? Eu vou te apresentar o miojo que o Marco trouxe pra gente provar aquela vez. Tá, Zé. E o meu tema é combustão espontânea humana. Então, o que é combustão espontânea humana? É uma mentira. O próximo tópico, galera. Não, vamos lá, vai lá. Então, combustão espontânea humana é quando o indivíduo humano, ele aparentemente pegou fogo. Tu não consegue identificar a fonte de calor disso aí. Nas proximidades, apesar de ter pegado fogo, e como tu sabe, é muito difícil tu queimar o corpo humano, né? Apesar de todo esse calor que é Como requerido... assim você sabe? Pô, os caras têm que botar num necrotério. Quando tu vai cremar alguém... Sim, pô, crematório. Forno, porque é difícil de queimar o corpo, tá ligado? Eu pensei que você tava tentando se livrar de coisas das que você andou aprontando, e aí você tentou pôr fogo, e aí o teu isqueiro não deu conta. E assim, o corpo às vezes não tá totalmente queimado, carbonizado. Tem partes que estão íntegras. E ao redor, tudo não tá queimado. Tá intocado. Isso que é o estranho. Chega no lugar, parece que só aquele pedaço do corpo queimou. Né? E a pessoa morreu. É por isso que é espontânea, porque não tem nenhum agente externo. Então, que tu justifique. consiga identificar. Só que, calma aí. Pera aí. Tá. Questionável. Vamos fazer uma operação CSI aqui. Vai lá. Não. Na real, antes de mais nada, eu preparei um negócio pra vocês. Chocolate. Aqui embaixo tem chocolate. Não. Que isso, mano? Meu Deus. A minha mãe viajou pro Peru e ela trouxe um chocolate de pimenta. Então a gente vai ter uma experiência sensorial. Enquanto eu tô falando de combustão espontânea humana, a gente vai comer. Ó, esse quadradão aqui. Ai, meu Deus. Tá. Deixa eu pegar um aqui. A primeira metade de isso é chocolate me convence que eu devo. Qual que é? Esse aqui ou se quiser. Mas é bem suave, bem. Sei. Então, Agora visualizem todos nós suando enquanto a gente fala. cara, Liga o ar já. pior que tá calorzinho Não, tô mesmo. brincando, tô Não, vai brincando. calorzinho mesmo, vai aqui pra mim. Atrás do notebook. Nossa, tá queimadinho na ponta É. do... Não, é bem suavezinho, bem suave. Mas é gostoso. Né? Pros teus... É chocolate 70% cacau. Oh, e é potável, tá? É, faz tempo que o Marco não me oferece nada potável. Esse não gruda no céu da boca, comestível. pô. Tá, então, vamos fazer uma operação CSI. Porque, cara, porra, Enhance. todos os casos que eu vi, cara, sabe, eu vi o primeiro e eu falei, curioso. Vi o segundo, curioso. Aham. Quando eu vi o terceiro, eu falei, porra, já vi isso, cara. Tem Tá. coisas que estão muito... Porra, Você repetindo? ninguém percebeu isso. São Padrões. coisas que sempre tem algumas coisas muito específicas, sabe? Que tá. acontecem todos esses casos. Só que ninguém falou, tipo, é isso. Não, tá ligado? Parece que o pessoal naquela época, e esses relatos vêm desde, sei lá, metade do século XVIII pra frente. É, Sempre tinha uma pegada mais mística, assim, tá ligado? Sim. Então, porra, os caras são topeira. Vamos lá. Primeiro, eu separei um dos primeiros casos. Uns casos mais manjados que eu vou falar rapidinho pra vocês. E um caso recente, cara. De 2010, velho. Porra. Olha só. Então, vamos lá. Primeiro caso. Cornélia de Bandi. Ela era uma nobre
que ela foi encontrada carbonizada do lado da cama. Novamente, tudo, ela tava do lado da cama, do lado dela tudo intacto, tá? Então, só que a única coisa que eles acharam estranho quando eles chegaram pra ver era que nas paredes e no vidro tinha uma substância oleosa. Tá. Aí tu já. Ok, tá. Curioso. Um dos casos mais manjados, Matilda Rooney. Era noite de Natal. Ela foi carbonizada. Essa foto, se vocês botarem no Google Imagens, combustão espontânea humana, provavelmente é a foto dela. Isso, é dos pezinhos lá. Exatamente. Só sobrando os pezinhos pra fora. Só sobrou os pés. Você tem que desligar o Safe Search, Diogo. Daí começa a aparecer essas coisas. Ah, tá. E nessa aí foi foda porque Talvez foi triste porque melhor não. o marido dela morreu, sufocado pela fumaça. Dela Ele pegando fogo. ele tava em outro Deus, cômodo. Ele what tava em the outro fuck? cômodo, tá ligado? Caralho. Tá. Nossa senhora, tá. Outro. George Mott, 58 anos. Ah, essa Matilda também era idosa. A Cornélia também era idosa. Esse George Mott era um cara que ele era bombeiro, 58 anos. Não, isso é muito irônico. Olha só. veio sozinha. Ele foi encontrado na cama, carbonizado. Ele era um ex-fumante. Tinha um tanque de oxigênio do lado dele. Tá. E em cima do tanque de oxigênio, depois de encontraram fósforo. Tá. Tá, é ok. Né? Daí, tipo, porra. Nossa, será, tá que bom. será que dois elementos inflamáveis juntos? Não, ele obviamente pegou fogo sozinho, de forma espontânea e inexplicável. Esse Tá. aí é o mais recente. Não. Ah, tá. Esse George Mott foi em 86 agora. Tá. Helen Conway, em 64. Uma idosa também. Ela não andava direito, né? Tinha uma dificuldade de locomoção. Fumante. Ó, fica a dica, se você for idoso, você corre o risco de morrer, tá? E talvez seja Ó, melhor olha não aí. fumar. Olha só. E assim, e ela era tão estabanada que os bombeiros, quando entraram na casa, encontraram um monte de marca de cigarro nos móveis. Assim, parece que ela ia andando assim, tá ligado? Tá. Com cigarro esbarrando em tudo, tá ligado? Tá. Daí tu, curioso, tá ligado? Me convença mais, me dá mais uns casos aí. E o mais recente, esse de 2010, é um irlandês que ele foi encontrado carbonizado, naquelas mesmas circunstâncias que eu falei pra vocês, o interior tudo íntegro, etc. Do lado de uma lareira. Tá ligado? Daí, porra, daí tu para e pensa assim, essas vítimas aí. Nossa senhora, essa foi... Deve ter sido gol do Havaí, sei lá. Não, o cara meteu 3 bolas pra dentro. Ó, todos os casos que eu vi e que o pessoal me relata, a maioria sempre envolve, cara. A vítima ou era alcoólatra, ou era obeso, ou era idoso, ou tinha dificuldade de locomoção. Nunca é um jovem assim, ó, no prime da sua saúde, ou um cara no meio da rua e blá, tá ligado? É sempre uma circunstância que te leva a crer que, porra, esses 4 fatores que eu citei pra vocês foi chave pro cara pegar fogo, tá ligado? Sim. Tipo, é alguém que tá suscetível a morrer a qualquer momento? Sim. Só que assim. Então, uma das teorias para aquela segundo caso que eu falei pra vocês, da moça de Natal ali, foi Que isso. matou o marido. Isso. Porque ela não era fumante, né? Às vezes tem um mal súbito e, sabe, tava com alguma coisa Tava com inflamável. cigarro ali. E essa que é a questão. Porque, como eu disse pra vocês, é difícil tu botar fogo no corpo humano. Ele na integralidade, como tu vê nas fotos, sabe? Sim. Não tem uma chamazinha, não consegue. Daí, era isso, por isso que o pessoal falava, pô, não é possível, sabe? Que seja, vamos supor que seja uma fagulha que saiu da lareira e queimou o cara aqui e pegou. Sim. Não é tão inflamável assim. É, né? pra vocês terem uma ideia, um crematório opera entre 800 e 1000 graus Celsius. Aí, ó. Caralho. É esse nível de temperatura por vários minutos. E detalhe, depois disso, sobram ainda os ossos que são triturados. O que a gente chama de cinza é osso triturado, na real. Não sobra nada, realmente você queima o corpo inteiro. Então, mano, 800 a 1000 graus Celsius é muito sem noção. E outra coisa que entra na dificuldade... Mano, eu já vou avisar que eu duvido de tudo. Todo papo de combustão humana espontânea, eu acho pura pseudociência. Mas vamos lá. O corpo humano é composto por 60% de água, tá ligado? Eu não sei, mas isso meio que dá uma atrapalhada pra uma coisa pegar fogo. É bem difícil algo com tanta água na composição pegar fogo. Então, temperatura tem que ser absurdamente alta. Segundo, tem que ser por tempo bastante pra você tirar a água. Então, é uma fonte de calor que tem que surgir de algum lugar e tirar toda a água do corpo pra pessoa conseguir carbonizar. E outra coisa, o padrão é muito estranho. Porque você estava mencionando aquela foto do caso mais conhecido, os pezinhos estão sobrando no chão. É um caso de uma pessoa que estava sentada numa cadeira, não era? Isso. Então, a pessoa Meu tava... Deus, que negócio Tipo, creepy. a pessoa pegou fogo na cadeira, o crânio estava encolhido. Essa parte da história é uma das mais bizarras. O crânio tinha encolhido. What the Eles fuck? acharam um pedaço de osso de crânio encolhido. Primeiro, tudo expande quando esquenta, não contrai. Então, na verdade, estão acusando que, na verdade, é outro osso que eles confundiram. Tipo, uma das teorias que eu vi, né? Que estão confundindo o que era aquilo. Não era um crânio encolhido.
Mas se você pegar e queimar um corpo humano, os pés, os braços são uma das primeiras coisas que queimam, porque justamente são as pontas. Tudo que você queima começa a queimar pelas pontas. Quem já espetou errado carne e ficou aquela pontinha pra fora, sabe que aquela pontinha vai queimar antes do resto da carne. Morro de raiva dessas pontinhas. Tem menos água também. E tá mais exposta. Tá mais exposto, Porque o centro do corpo é o que... Todo mundo que errou também uma carne sabe que o miolo vai ficar cru, porque é a parte mais difícil de você conseguir. Sim, então não faz sentido, porque o que tá sobrando são as partes que queimariam primeiro, e o que desapareceu era a parte que sumia por último. Então é muito surreal as histórias. Mas tem uma teoria que é a teoria mais aceita, que essa é, digamos assim, bate, né, com o que tá... Eu conheço duas e eu tô curioso pra qual que é que você pegou. Essa é a que tu viu, provavelmente. A do Wick Effect. O efeito pavio. O efeito vela. Tá. Então. Eu tenho outra ainda, e talvez mais plausível, tá? Mas vai lá, manda primeiro aí o efeito vela. Eu tenho várias não plausíveis. As não plausíveis eu cortei, cara. Eu falei, porra, velho. Cara, tinha umas que assim, ó, meu Deus do céu, cara. Pô, um podcast que eu ouvi... Vai do efeito vela. Um podcast que eu ouvi, até depois eu vou pôr nas referências ali, que eu esqueci o nome dele, mas ele começou pelas não plausíveis também. Ele passou por possibilidade, ele listou a possibilidade de ser Deus querendo destruir a pessoa. Meu Deus. E aí, sim, literalmente Meu Deus. jogo. E o especialista, ele até falou, mano, não tem referências nas principais religiões a Deus queimando pessoas do nada. Então ele isolou a teoria religiosa. Deus normalmente não queima as pessoas. Quando ele dá Ctrl A e Del nas pessoas, normalmente ele submerge o mundo em água. Ele tem outros métodos, mas esse não é um muito comum de ser listado. ETs e paranormalidade... Você chegou a ver o da partícula subatômica? Pyrotron. Mano... Com teoria da conspiração tem que ser, tá ligado? Porque o cara achar que, porra, tem uma partícula subatômica que causa combustão humana. Vou mandar pra vocês o livro. Então, cara, assim, ó... É esse Larry Arnold. Não, é que quando você começa a inventar partícula... Mas pensa que o cara, assim, ele é tido como um especialista no assunto, tá ligado? E, tipo, e as teorias são assim, porra... Pseudociência pura. Mano, que coisa... Então, beleza, eu não entendo um fenômeno, eu vou criar uma partícula que ninguém vê, ninguém localiza, ninguém mede. Mas que pega fogo sozinho no corpo. Mas que faz pessoas pegarem fogo. É. Beleza. Eu acho que eu tô mais com os caras que... Não, Deus quis queimar ele, meio que dá na mesma essa solução que você trouxe pra gente, entendeu? É que daí tem as teorias dos lugares geográficos, tem energia e não sei o que lá. Tá velho, não tá alinhado ali. Ele tem uma teoria ali que é tipo assim, ó, ele pega assim... Não, você pegar os casos de combustão humana espontânea prováveis, vários você consegue traçar linhas que pegam, tipo, sei lá... E 30 casos, tá ligado? E desenha uma piroca. Todos eram do signo Sagitário. É muito bizarro, mano. Como é que você acredita num negócio desse? Assim, é como eu falei pra vocês no início, esse ia ser meu tema. Eu comecei a ler os relatos, eu achei que eu fosse ficar surpreendido, mas eu li todos os relatos e falei, porra, cara, como é que ninguém pensou na parada dessa, tá ligado? Não é possível que isso seja concebível como negócio, sabe? Meu Deus do céu. Só que quando eu vi os livros, cara, e a teoria da galera, eu falei assim, pera aí, tem conteúdo aí, cara. O pessoal tá gastando tempo sério pra tentar entender. Sim. Eu continuo duvidando, mas vamos lá. Pavio humano. Então, que essa teoria. A chave está na gordura. A gordura humana, que é o negócio. O que acontece? Todos esses casos que eu relatei pra vocês eram tudo pessoas aí idosas, já mais troncudinha, né? Gordinha. O efeito sonoro foi bem relevante, eu entendi melhor. Cara, a gente precisa contratar um editor, velho. Olha como é que eu escrevi. A gordura na roupa pode se comportar como uma vela na vela. E a gordura corporal como a parafina, entre parênteses, na vela. What the fuck? Bom, agora que a gente terminou de explicar e vocês entenderam, a gente pode ir pro próximo tema. Mas a parada é isso, que assim, ó, a não, gordura... eu preciso que você explique melhor, Marco. Então, assim, imagina o corpo humano como se fosse a gordura, a parafina. Tá. Né? Ela que vai manter o calor a e vai cera ser... da vela, né? Isso, exatamente. Entendeu? E assim, ó, uma coisa agravante era que, antigamente, as paradas eram mais inflamáveis. Era muito comum aqueles móveis e almofadas de vó de poliéster, tá ligado? Um negócio extremamente inflamável e não sei o quê. Na verdade, até tem antes de padrões de qualidade, até brinquedos de criança podiam explodir. Eles tinham um padrão de queimar que era próximo ao que a gente considera uma explosão, cara. Sim.
Cara, Pô, que infância insalubre, né, cara? Imagina a criança Mano, lá a galera, brincando como é com que é aquele TNT. material que os caras estão tirando de tudo nos Estados Unidos? O... asbesto. Amianto? É amianto. Asbesto, mano. Tem asbesto na porra toda, entendeu? Escova de dente de asbesto. As crianças daquela época eram tipo os brinquedos pintados com tinta com chumbo. Aham. Tem uma fonte tem de uns ignição, negócios. ela é pequena, mas ela é inflamável o suficiente pra alimentar um fogo que vai ser mantido pela gordura. Então, como é uma coisa pequena, um fósforo, uma fagulha, tu não vai encontrar isso nos escombros, sei lá como falar, dos restos mortais. ali mortais, tá ligado? Uhum. Então, isso já fecha com tu não vai encontrar a fonte de coisa, né? 2, a gente tem muita gordura no corpo. E ela consegue queimar, né, por bastante tempo, cara. Gordura é negócio assim, tanto que usavam antigamente óleo de baleia, né? Pra tu manter fogo aceso e etc. Luminários. né? Era uma fonte comum de luz. Pois é. E também é o que justifica tu encontrar pés e mãos. Tu tem menos gordura aqui. Exato. Essa era a única explicação pra sobrar os membros, tem pouca gordura. Exato. Então tu tens aqui os pneuzinhos aqui, o catupirizinho, aqui vai ficar queimando bastante essa parte central, né? Sim, Enquanto tem aí, gordura. aí a chama era mantida pela sua gordura sendo puxada, o que explicaria o jeitão de cozinha do McDonald's, que tinha em torno de uma das vítimas que tava tudo engordurado, era puxando a gordura dela. Exatamente. Eu acho, olha, assim, a mecânica da coisa faz sentido na minha cabeça. O meu problema mano, é muita gordura. Sim. Você precisa de muita gordura, porque, que nem a gente falou, pô, se num crematório 800 graus Celsius, entre 800 e 1000, ainda fica vários minutos queimando, obviamente a gordura da pessoa não vai queimar tudo isso. Outra coisa em favor da sua teoria, inclusive, é que gordura pega fogo bem fácil. Mas que daí também o cara vai... Não é minutos, né? O cara vai passar horas ali queimando, ninguém vai então, achar. os casos eram isso. E, tipo, vai encontrar bem depois, né? Isso, os caras são encontrados muito depois. É. Como são pessoas idosas, algumas já moram sozinhas, etc. Tu não é um negócio que assim, o cara começou a queimar e tu escutou e opa, tá ligado? E assim, o que justifica também esse fato desse mal súbito dela apagar e tal, tu não vê sinais de debate, tá ligado? Tipo alguém correndo, arrastando, tentando sair da porta. Não. Então é sempre alguém que caiu, aconteceu alguma coisa e que ela queimou lentamente. Por isso da gordura. Inclusive, outros fatores que eu tava dando uma olhada que poderiam... Porque já foi atribuído também ao alcoolismo, por exemplo. Aumentar as chances. Porque a conta é meio lógica, né? Eu consumir mais álcool, eu fico mais inflamável. O que acontece é que isso é século XVIII, XIX, essas teorias. Então, a ciência não estava tão avançada em alguns aspectos. Mas o fato é que a partir de 0,2% de álcool no seu sangue, você já não pode dirigir, você já começa a ficar com efeitos de alguém alcoolizado. 0,4%, você tá prestes a entrar em coma. Então, tipo, por mais que beber... eu coloquei mais álcool no meu corpo e fiquei mais inflamável. Cara, você morre bem antes. Bem É muito antes. pouco álcool, né? Pode auxiliar nessa nossa teoria da vela humana aí, do pavio humano, porque reduziu sua mobilidade e sua reação. Porque realmente a pessoa precisa não conseguir reagir a esse processo pra ele ser viável. Porque você vai ficar uma cara ali queimando. É a única... Mas justifica totalmente isso acontecer do tronco, né? Porque é onde está o nosso depósito de gordura. E os casos quase sempre são relatados de pessoas, por exemplo, sentadas. Que é uma postura que aconteceria com a vela também. O fogo também é contido na vela, não sai da pessoa sentada. Só que, mano... É muito tempo, é muita gordura. Eu não acredito que vá tão longe assim. Eu duvido muito. Por mais Mas que... você acha que foi um crime daí? Você acha que alguém foi lá e tacou fogo? Não, eu acho que alguma fonte realmente pôs fogo na roupa da pessoa. Sim. E diabos lá como a gordura começou a ser puxada pela roupa pra manter o fogo acontecendo. Mas daí isso é o pavio humano lá, né? Esse é o pavio humano. Não acontece. Não, vendo a mecânica, não me parece possível. Mas aí entra a segunda teoria, que me fez ler mais sobre coisas que eu não entendo. Inclusive, se alguém escutando esse programa quiser mandar errata, eu vou cometer erros dentro dos próximos 5 minutos. Então se preparem. Eu até inicialmente fiquei na dúvida se eu trazia ou não, mas vamos lá. Essa teoria... Deixa eu pegar o nome do cara até pra quem quiser achar o caminho de onde eu achei essa birosca. Peraí. Se for o cara que eu tô pensando, eu vou ter que mandar pra vocês a capa do livro dele. Se não for o Larry Arnold, tá tudo certo, porque o maluco é maluco. Aqui. A pesquisa aqui eu vou fazer referência aqui de um tal de Lawrence Efrin. E, tipo, ele realmente não é uma pesquisa na área, já é uma coisa mais trabalhada, digamos assim. E ela é relacionada a células... se chamam mastocistos. Eu avisei, daqui pra frente eu posso errar bastante coisa. Mas vamos lá. Mastocistos são células que você encontra ao longo de todo o corpo, mas mais comum em gordura. Excesso de peso é um problema, galera. Você pode pegar fogo a qualquer momento, é a conclusão desse podcast. Mas tem os mastocistos, e eles são encontrados em várias regiões, mas também principalmente em regiões de tecido adiposo do corpo. E o que esse Efrin... Lawrence Efrin estava estudando é um caso raro. Ele tem um estudo de caso em cima de um cara que, quando ele praticava esportes, ele soltava fumaça.
Tipo, ele disse que o corpo dele esquentava muito e pessoas relatavam que ele não é evaporação do corpo, que você vê aquela fumaça clarinha, não. Relatam que ele tava soltando fumaça de quem tava queimando. E que precisavam... A cara do Diogo é algo que podcast não tá entregando, mas vocês precisavam ver. Eu acredito tanto quanto você, mas vamos lá. Tá. Cara numa areia, pô, que isso? Mas vamos lá. Inclusive, relatam que 2 vezes tiveram que esfriar ele. Uma vez colocaram ele dentro em torno de ventiladores, outra vez colocaram ele dentro de uma piscina. Mas daí é meio errado, né? Botar um vento ali, ele vai... Depende do quanto ele já tá pegando fogo já, né? E aí foi o primeiro caso de combustão humana estimulada. Já era espontânea. Tá, mas em que ano que é isso? Cara, a pesquisa do cara, deixa eu ver quando é que é. Ó, eu não tenho o ano da pesquisa dele, mas é relativamente recente. E olha, saca só o caminho pra isso acontecer. Tá. Essas células de mastocistos no tecido adiposo, no estudo desse cara, as pessoas têm um problema nessas células de mastocistos, elas têm uma síndrome. E ela produz muito uma proteína específica, que é a termogenina. É uma termogenina. Ela é uma proteína importante, principalmente para animais que hibernam. Porque o que ela faz? Ela entra em conjunto com a mitocôndria. Ela é um gatilho para a mitocôndria operar de uma forma em que ela gera calor. Mitocôndria gera energia no corpo, como um todo. E entre as coisas que ela faz é gerar calor. E essa proteína estimularia a produção de calor. O que essa pesquisa desse cara indica é uma disfunção na forma de quanto dessa proteína no corpo é criada faria as mitocôndrias entrar num modo em que elas geram calor até fritar a pessoa. Meu Deus. Caralho. Tá. E aí seria, Overclock. junto com a teoria do pavio humano ali, uma teoria que explicaria por que um corpo pega fogo do nada, porque ele esquenta por conta própria. Só que, de novo, o meu problema nunca é teoria. O meu problema é, tá, beleza, mas pegar fogo, mano, entendeu? Que todo mundo que tentou começar um churrasco e apanhou pra carvão, que em teoria era algo que pega fogo fácil, sabe que esse lance de pegar fogo não é fácil. E o corpo humano não é bom de pegar fogo, mano. Mas essa é a teoria. A mitocôndria dá ruim ali com as proteínas e quando você vê, você tá em chamas. Então, é como eu te falei. Essas coisas bastante inflamáveis, poliéster e tudo mais, porque nenhum desses casos foi pego, pelado, tá ligado? Sempre tem essa coisa altamente inflamável, o suficiente pra tirar o mínimo de calor possível pra tu puxar a gordura e blá, daí tu vai. Daí tu tem essa queima devagar. Depois tu, que nem óleo, depois tu botou pra queimar, ele vai ficar queimando devagarzinho, Sim, exato. mas vai. Só que tu precisa desse estalo de alta ignição, não é ignição, né? É start, é a chama, é a brasa, começar Isso, ali. essa coisa mais violenta ali, mesmo que seja pequenininha, mas desde que ela consiga startar isso aí, fazer aquele processo todo lá, tu vai ter a queima. E é Sim. sempre devagar, né? Daí eu acho que justificaria isso aí. Só que esse teu caso, cara, porra, já teria acontecido algum caso meio estranho com esse pessoal que pegou fogo? Algum dia, sei lá, tava na minha sala de estar e comecei a soltar fumaça, ou eu me sinto quente. Não, tá ligado? Por que é sempre uma pessoa, tipo, né, sei lá, mais debilitada, isso. obesa, ou... Sim. E sempre tem uma fonte de calor perto. Sim, e teoricamente saudáveis. Tanto que quando esse caso ali, eu não sei se foi a Helen Conway, sei lá, teve um caso que os caras não sabiam como fechar, o FBI, e eles não queriam botar combustão espontânea humana, tá ligado? Em 64, cara, porra, não vamos fazer isso com a gente mesmo, né, cara? Não, vamos botar, né? E daí os caras falaram assim, não, então é o seguinte, vamos botar aí que ela tava fumando e pegou fogo na roupa dela, e ela apagou com a fumaça, e ela pegou fogo, e é isso aí. E aí eles saíram com esse... Isso, cara. Tá. Law and Order. Só que a família falou, não, ela não fuma, cara. Ela não fuma. Minha mãe Mas não no fuma, meu tá ligado? relatório Minha mãe ela não fuma agora. tá ligado? Case closed, tá ligado? Vocês não sabiam, mas ela fumava. Maluco, cara. E assim, ó, outro livro que eu vou mandar pra vocês aqui, que daí já é pro lado do divino, não é pro lado da pseudociência do Pyrotron lá, mas é esse livro aqui que o livro em si só não me chama atenção em nada, tá ligado? Só o subtítulo. O subtítulo. Fire Como é que é o from título Heaven. e qual é o subtítulo? Um estudo sobre a combustão espontânea em seres humanos. 2 pontos. O mais surpreendente fenômeno desde o Triângulo das Bermudas. Tipo, eu adoro conspirações. Vou escrever mais uma pra vocês. Tá aí, ó.
E aí, galerinha, espero que estejam gostando aí desse episódio. Queria primeiramente agradecer o pessoal que participou aí da nossa enquete para saber qual era o melhor bloco do episódio 5. Quem ganhou, então, foi a parte do corpo humano no espaço, com 47% dos votos. Em último lugar ficou as aranhas, totalmente compreensível. Galera aí da aracnofobia, obrigado pela força. Temos alguns comentários agora bem legais do YouTube. Primeiramente, Danley Rodrigues. Ele diz o seguinte: é engraçado pensar o quão Chernobyl estigmatizou a energia nuclear pelo mundo. Aqui no Brasil temos muitas hidrelétricas, inclusive com terríveis impactos ambientais. Alô, Belo Monte! Mas para sair uma Angra é um parto interminável. Olha, cara, eu sou da área da radiologia, tá? Eu tenho mestrado até em proteção radiológica. E eu lembro que até na minha época da graduação, em 2007, os professores falavam: quem sabe vocês vão trabalhar lá no reator, no Rio, em Angra, e não sei o que. Quack! Tadinho da gente, né? Estaria esperando até hoje. Outro comentário também do YouTube, do Yorick M42, ele fala: quilômetros viajados por pessoas morridas. Muito bom, Diego. Apesar de a ideia da unidade ali estar correta, a gente fala atrocidade linguística muito pior que isso aí, né? Ainda bem que o nosso editor aí do podcast, o nosso saudoso Gerbinho, dá uns cortes aí, porque senão ia aparecer cada coisa que, meu Deus. Mais 2 comentários que se complementam aqui no YouTube. O primeiro do CM, que ele diz: gente, isso sobre os dinossauros serem maiores, não eram só eles. Tinha árvores, insetos, tudo grandão também. Uma das razões é sim respirarem mais. E isso acontecia porque existia mais oxigênio na atmosfera. Aí, com o asteroide, teria se perdido a capacidade de manter tanto oxigênio assim. Aí, logo que voltou a ter vida na Terra, não conseguiram crescer tanto. Eu vi isso em algum lugar, não lembro onde agora. E ótimo podcast, galera. Que complementa o que o Weber falou, que ele diz: tá explicado, eu respiro muito. Eu respiro que nem um velho, eu devia ter 1,50 de altura, eu acho. E o Elber aí deve ter 2,30 de altura, deve respirar até embaixo d'água, rapaz. Bah. Quanto aos comentários que nós temos no Twitter, nós temos o Elite1. Ele fala que escutou sobre o sono bifásico e o sono fracionado no Você não... Porra, vou errar o nome do negócio. Você não precisa saber podcast. E fiquei com vontade de experimentar. O problema é que é difícil demais tentar encaixar na minha rotina. Pois eu fui voltar a revisitar essa história no tempo da pandemia, né? Home office e tudo mais, não tinha horário pra acordar, pra dormir, etc. Eu tentei, mas daí, as primeiras semanas é bem complicado, né? O cara acaba ficando todo desregulado, com sono, com fome toda hora e mau humor, enfim. É pra quem consegue, não é pra todo mundo não. No Instagram nós temos um comentário da Malu Gran. Malu Gran. Muito top. Palminhas, palminhas, palminhas. Pra quem não sabe, a Malu Gran é a que nos alimenta, que faz um rango nervoso aí no final de todo podcast. Um pastelzinho gorduroso, um bolinho de cenoura de procedência duvidosa. Pra ver se vocês querem pedir alguma coisa. Quer comer alguma coisa? Eu toparia uma comida. Queremos pedir alguma coisa. Quente? Essa é a Malu Gran. Grande Malu. Por fim, também no Instagram, temos um comentário de Blizzard, e ele diz: pode fazer uma sugestão de tema? Porque eu sugeriria carros japoneses para ser pautado em algum episódio futuro. Olha, né, sem querer dar spoiler, mas tem alguma coisa relacionada, engatilhada num tema meu, que eu vi um documentário um tempo atrás aí, que envolve veículos e japoneses. Eu acho que tu vai curtir. Beleza, pessoal? É isso que nós temos agora por enquanto, de comentários. Fiquem ligados aí nas novidades dos próximos episódios e não esqueçam de sempre interagir com a gente aí nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube, que nós vamos sempre que possível, que der tempo aí, a gente dá uma lida no comentário de vocês, tá? Muito obrigado aí pelo carinho e fiquem com o resto do episódio aí. Um abraço! Nesse papo de pessoas que pegam fogo, já é maluco. O conceito de uma pessoa pegar fogo do nada é louco. Mas eu acho ainda mais insano imaginar que alguém consegue, em plena consciência, se pôr fogo. Porque, tipo, vai contra todos os seus instintos. Eu sinto o mínimo de dor, eu já afasto o meu corpo. Imagina você pôr fogo e a autoimolação, né? Autoimolação. É isso. E que é pra mim, é o protesto mais... final. Tu é o hardcore, entendeu? Tu chega no bar e diz, prove que você é hardcore. Uma vez eu me molei. Provavelmente você não sobreviveu, na real, mas vocês entenderam onde eu quero chegar com a comparação. Imagina a situação que a pessoa tem que estar pra... Mano, eu vou tacar fogo no meu corpo pra passar uma mensagem, tá ligado? É tipo, mano, vocês têm que ver isso. Putz, isso me lembrou daquele guri que surtou, foda, cara, foda. Porque não sei o que no computador dele não funcionou, que ele começou a gritar, bater, quebrar o quarto, aí ele pega o controle remoto da TV e tenta enfiar lá. Você já viu esse vídeo? Já vi. Imagina.
Enquanto você tá irritado com algo que você pega o controle remoto e decide que vai se autossodomizar com o controle, mano. Tá, mas assim, falando então dessa forma de protesto extremamente hardcore, ele conecta com o meu assunto, porque essa foi uma das técnicas que monges budistas usaram para protestar naquela confusão que teve em relação ao Tibete, a China, aquela disputa de fronteira. Tem rolo até a ver com o Dalai Lama, até quem ia controlar o Dalai Lama e tudo mais. Mas é justamente essa disputa de fronteiras que é o tópico que eu vou trazer para hoje. Sempre que vocês se sentirem mal, vocês não se sentem úteis, eu quero que vocês lembrem que a Bolívia tem uma marinha. Vocês já viram o mapa da Bolívia? Vocês sabem quantos quilômetros de costa a Bolívia tem? Nenhum. Nada. Senhores, a Bolívia não tem costa, mas tem uma marinha. Porque é um dos maiores casos de um país ressentido que eu já vi. O que acontece? A Bolívia teve saída para o mar. Em 1879 ela tinha uma saída para o mar. Só que ela se estranhou com o Chile. Então, o que acontece? Naquela época eles acharam numa região ali que não tinha nada de interessante na época. Basicamente, terreno montanhoso, não tinha nada de recursos naturais, nem nada do tipo. Mas aí, e eu lembrar também que as divisas entre os países eram um pouquinho mais bagunçadas, né? 1800 e Guaraná de rolha. Então ninguém estava muito interessado naquelas regiões, mas encontraram um material que se chama guano. Você sabe o que é guano? É cocô de passarinho, não é? Cagão de passarinho. Sério? E morcego. Exato. Ele, na verdade, é um cagão de passarinho e morcego que depois de muito tempo depois, ele vira esse material. Me diz que é tempero, me diz que isso é um tempero, cara. Não, cruzes, Marcos. Sai de mim. Não, mano. Mas ele é um fertilizante. Junto com salitre, é outro material que eles encontraram que também é um fertilizante. E ele vale bastante, ele é um bom fertilizante. Então, ficou interessante a exploração daquela região. Só que quem se instalou lá foram empresas chilenas, não bolivianas ou peruanas, que também tem ali naquela altura uma fronteira próxima desses países todos. Chile começou a explorar aquela região, tinha um acordo, fizeram um acordo, porque tecnicamente aquela região era da Bolívia, né? E tinha uma saída para o mar no fim daquela região. Fizeram um acordo e aí a Bolívia inventou de aumentar os impostos. Aí o Chile disse, hoje não. Aí começou um conflito, só que o que eles não sabiam, o que aconteceu na época também é que quando as tensões começaram a crescer naquela fronteira, a Bolívia e o Peru fizeram um acordo para lutarem juntos. Então, se o Chile chegar aí e quiser se matar, se meter de espertinho, nós dois cagamos ele a pau, beleza. Aconteceu o conflito, os dois apanharam pro Chile, só não deu muito certo esse acordo. Até, inclusive, Peru tentou mediar esse conflito e aí o Chile disse, mano, nós estamos ligados que vocês fizeram um acordo aí, vocês são parça, então nem vem conversar comigo que eu não tenho tempo. Que relações internacionais é assim, né? Os caras falam que nem mano, chegam, entendeu? Não vai rolar. Mas, resumindo, o conflito aconteceu, a Bolívia levou a pior, Chile anexou esse território, e com isso, a Bolívia, que já teve saída para o mar em 1800 e fumaça, o conflito terminou em 1883. Aquele território foi anexado pelo Chile e a Bolívia perdeu. Só que, mano, 1883, cara, tipo, já deu muitos anos que esse conflito passou, e a Bolívia não aceita que perdeu. Até hoje, ela entra em tribunal internacional para disputar. O Evo Morales, não faz muito tempo, fez um pronunciamento em que atrás dele o mapa tinha saída pro mar no formato da Bolívia, tá ligado? Eles não aceitam. Eles têm o dia do mar, eles não têm mar. Eles não têm mar e tem um feriado nacional que se chama Dia do Mar. Tipo, a Bolívia tem muito rancor de ter perdido a saída. E é curioso porque um dos motivos que o conflito ficou em favor do Chile, porque foi decidido que, primeiro, um dos motivos pelo qual o Chile ganhou essa disputa num tribunal internacional é que o Chile argumentou que, cara, tem muita disputa fronteiriça. Se vocês revirarem a nossa, vocês vão ter que revirar a América Latina inteira, porque tem um monte de território disputado. Então, se tu começa aqui, nós vamos tretar pra tudo que é lado. E segundo motivo, o Chile dá acesso pra saída do mar da Bolívia, dos produtos da Bolívia. Quase 2/3 dos produtos da Bolívia escoam pelo Chile. Porque também é meio que sobrou pra eles têm que passar por lá. E porra, tipo... Não vamos ser cuzão, né? Porra, o Chile é só litoral, cara. Ô, galera, vocês querem... Né? E agora ele se estica cada vez mais pra só ele ter litoral, né? Qual que é aquele país que é muito esticado? A Croácia, não? A Croácia é bastante litoral. Tem um que tem um fiozinho, assim, fazendo todo o esforço nos Balcãs. Tem um país que é super esticadinho, só pra não deixar os outros ter litoral. Eu não tô conseguindo lembrar qual que é. Mas vamos lá. Mapa aqui. Então, mas retomando aqui a questão do Peru, da Bolívia e do Chile. Então, acabou tendo esse acordo... Quer dizer, não foi pra frente, Bolívia não recuperou,
Só que é muito marcante de eles terem um feriado nacional do Dia do Mar, não tendo mar, mas é porque eles têm esse ressentimento. E eles têm uma marinha ativa, que obviamente não tem... Como não tem saída pro mar, ela não é que ela não faz nada. Ela opera em águas internacionais, só. Não, ela opera Tem dentro rio do... pra caralho? Tem, Dentro do exato. lago? Tem os rios da Bolívia. Tá. E inclusive nós temos um grande lago, Titicaca. Ah, sim. Muitos quilômetros quadrados entre a Bolívia, entre os perdedores Bolívia e Peru. A marinha boliviana, que nunca viu o mar. E cara, é assim, tem um artigo que eu li do Wired, que os caras estão sendo cuzão no texto também. Porque eles estão muito tirando onda. Do tipo, e os marinheiros bolivianos que sonham em ver o mar. Tipo, o texto tem uns momentos que não precisava, entendeu? Tem umas horas que não precisava pisar. Tipo, os coitados já estão ali caídos. Você não chuta homem caído, entendeu? Mas, e aí eles têm treinamentos, eles atuam principalmente, por exemplo, eles lidam com quadrilha, com essas coisas que atuam, né, nos rios e o Titicaca realmente é um lago muito grande. Dá pra ter barco lá, você precisa de uma marinha pra realmente cuidar daquela região. Só que eles não têm saída pra mar e volta e meia eles, no máximo, fazem treinamentos em outros lugares. Inclusive, eu vi recentemente, eles vieram no Brasil, acho que em 2019. Eu achei uma notícia aqui de um grupo que veio pro Brasil treinar. Na piscina. Não, pior, eles vieram treinar num lugar em Minas Gerais, que também é bem longe do mar. Minas Gerais, mano! Eu sei, claro, tem a ver com a proximidade com a Bolívia, Minas Gerais, né? Não, é bem próximo da Bolívia, mas, pô, vieram até o Brasil pra treinar. Conhece o mar, mano, vem conhecer o mar. Vai pro mar. Vai lá pular ondinha, pô. Mas é isso aí, cara. A Bolívia, apesar de não ter mar, tem uma marinha. A Mongólia também, que né? os bolivianos fazem no Mongólia tem uma marinha. A Mongólia tem marinha também. Pra quê? Porra. Sei lá, Gengis Khan já dominou tudo lá. Um dia eles tiveram uma marinha, sei lá eu, cara. Mas a Mongólia tem uma marinha. Caramba, mano. Tá. E essa questão de lago, que a gente comentou do Titicaca, outra disputa fronteiriça são países brigando se o mar Cáspio é um mar. Já ouviram essa história? Eles não estão brigando pela fronteira, eles estão brigando se é um mar ou não. É. Tá. É exatamente isso. Por quê? Então, vamos lá. A disputa é se o mar Cáspio é um mar. Eu sei que essa pergunta fica estúpida. Parece, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Parece que eu tô fazendo essa pergunta pra vocês. Se eu pergunto se o mar Cáspio é um mar ou é um lago? Mas vamos lá. O que rola é o seguinte. O mar Cáspio, ele fica ali naquele miolo na Ásia, entre vários países, incluindo aí a Rússia, o Irã. E esse carinha, ele tá numa disputa fronteiriça porque ele tem, óbvio, ninguém briga por nada. Tem que ter recurso mineral, tem que ter alguma coisa ali, né? Então ele tem alguns recursos a serem explorados, o que inclui petróleo. Ele já chegou a ser relevante na exploração mundial de petróleo, mas hoje já não é tanto, mas ele tem. E a outra coisa que ele tem é aquela comida escargot. Tem bastante escargot lá. E tem bastante poluição também, porque o principal fluxo d'água dele vem do Volga, que vem da Rússia e é bem poluído, é uma região bem industrializada. Por que eles estão brigando se é um mar ou um lago? Na verdade, primeiro, qual que é a diferença de um mar e um lago? E por que eles estão discutindo isso, né? A definição de mar é um oceano pequeno. Tá. O que é a bela de uma merda, de uma definição péssima, entendeu? Porque ela é extremamente subjetiva, mas é isso, um mar é um oceano pequeno. Tá. E outra coisa, outro critério é que ele precisa ter conexão com outros oceanos. Tá. Então, por esse critério, o mar Cáspio É um lago. é um lago, porque ele não tem conexão com o oceano. Então ele é um lago Cáspio, na verdade. Só que o lago, ele precisa ter como fonte de água rios, não é via o mar. Então, tipo, de novo, ele é um lago. Só que ele é muito, muito, muito grande. Ele tem a área do Japão. Ele sozinho dá quase 40% do volume de lagos do mundo. Então, tipo, Caralho. ele é muito grande para ser um lago. Ele é muito maior que os outros lagos. Ele acho que é 4 vezes maior que o segundo maior lago. Ele tem mais de 1.000 metros de profundidade. Então, tipo, ele é meio grandalhão para ser um lago. Só que ele não conecta com o mar, não conecta com oceanos. Ele tem outras coisas que tornam ele um mar e coisas que tornam ele um oceano. Que nenhum desses países dá a mínima para essa discussão que eu tô trazendo aqui. É óbvio que eles estão brigando por causa de exploração daquele lugar. Mas daí não entra uma questão assim de... Tipo, se é um mar e seria um oceano de águas internacionais, Exato, tá aí o motivo. Eles uma estão briga brigando assim, né? porque muda a forma como você explora. Então, se tá. é um lago, o que você faz? Por exemplo, Titicaca, que a gente acabou de mencionar. Titicaca, os caras pegam a fronteira da Bolívia, fronteira do Peru, mete a régua, daqui até lá. Ó, o que tiver pra cá
boliviano, que tiver pra cá é peruano e deu. É como se tivesse uma linha imaginária cruzando essa massa d'água no meio e separando. Uhum. Essa é uma distribuição que favorece alguns dos países, se for dividir o Mar Cáspio entre eles. Mas, se ele for um mar, são águas internacionais que estão ali no meio. Então, você até um certo quilômetro para dentro do mar é de um país, passou dali é uma área internacional. Que, teoricamente, você não pode explorar daí... Já vira outra lógica a exploração dele. Uhum. Então, os caras estão brigando se o treco é lago ou mar, porque eles estão brigando quem que vai extrair os recursos dele. Ninguém liga pra parte científica da coisa, entendeu? Mas existe... Assim, lendo, minha opinião de leigo é que o Mar Cáspio é um lago, na real. É um baita de um lago. Puta lago. É um puta lagão, assim. Lagão. Mas na verdade, ele não é um mar, não. Basicamente. Ele tem água salgada? Tem, mas acho que lagos podem ter água salgada também. Justo. Né? Pode ter também uma água do tipo salgada, diferente do mar, que é necessariamente salgado. Uhum. Não existe mar de água doce. Tá. Então não é um Mar, exploit. no caso... Ah, tá, mar. O mar Tá. ou como... Então Oceano. só por isso aí já não Oceano. pode ser mar, pô, entendeu? Não, mas tem água salgada. Pô. É salgado. salgada? O Mar Cáspio é salgado. Mas isso não exclui ele de ser um lago. Uhum. Um lago pode ter água salgada. A Lagoa da Conceição é uma lagoa? Não, Ou tá, é é um uma mar? lagoa, obviamente. Você quer disputar a exploração de algum recurso mineral lá, Diogo? Tem alguma coisa que você queira Esgoto. explorar? Esgoto. Você já ouviu falar nas guerras de bacalhau? Do bacalhau? Guerra de bacalhau. As guerras do bacalhau. Ora, depois, manda. Então, falando desse negócio de de águas internacionais, né? Ah. Pera aí, tipo, essa aqui é muito boa. Seguinte, agora eu não lembro a época, mas eu nem pesquisei esse tema, é só porque eu lembrei agora. Uma vez a Islândia, que fica em cima da Grã-Bretanha, né? Uhum. Isso deve ser, pô, sei lá, perto da Primeira Guerra, tá ligado? Eles têm uma área, existe já, não digo tabelado, mas da tua praia, tantos quilômetros pra frente, Uhum. é a tua área. Sim. Isso, certo? exato. Daí tu pode explorar ali como tu quiser, o restante de águas Isso. internacionais são outros 500, exato. né? Então, a Islândia, naquela época, os caras pegavam bacalhau, tá ligado? Viviam de bacalhau. E a Grã-Bretanha também, fish and chips, etc. Lá. Outros peixes, né? Mas lá na Islândia era bacalhau. Daí a Islândia chegou, ei, eu vou aumentar essa minha área aqui, minha fronteira aqui, para mais não sei quantos quilômetros pra dentro. Daí, pra explorar mais bacalhau. Daí a Grã-Bretanha não gostou, falou assim, ô, o que tá fazendo aí, cara? Vai começar a pegar meus peixes aqui, não sei o que, não sei o que. E a Islândia, mas eu quero. E a Islândia naquela época não tinha exército porra nenhuma, tá ligado? Era tipo um paizinho nanico, quero pegar bacalhau, tá ligado? Eu não Daí sei se a Islândia é uma potência nuclear, mas acho que potência militar ela ainda não tem. Não, é assim, ó. Daí eles foram lá e ficaram brigando. Daí teve até uma guerra, tá ligado? Tipo, a guerra do bacalhau 1, tá ligado? Chegou os caras assim, a Grã-Bretanha Primeira grande guerra do bacalhau. a primeira grande guerra do bacalhau. E Que já é um baita spoiler, que vai ter outra, né, na real, com esse nome. Daí chegou, daí ficaram lá se batendo e jogando coisa, não sei o que, blá, blá, blá. Daí a Islândia chegou, naquela época acho que foi pós-segunda guerra. Daí a Islândia foi lá e falou assim, ó. Ah, tu quer saber, ó? Olha, daí os outros países começaram a se meter, né? Não, todo mundo deixa disso. Daí, inclusive, os Estados Unidos falou, não, vamos voltar tudo normal. Daí a Islândia virou pro Estados Unidos e falou assim, ó, se tu não ficar do meu lado aqui, eu vou sair da OTAN. Daí os Estados Unidos, tipo, não, como assim, Mano, só segue aí. Um bando de peixe, Caralho, velho. mano, que porra é essa? Daí deixaram quieto. Daí a Grã-Bretanha, porra, tá bom, deixa quieto. Os Estados Unidos, meu parceiro, beleza, deixa quieto. Uhum. Daí deu um ano, a Islândia foi lá e aumentou de novo, tá ligado? Eu quero mais bacalhau. Aumentaram. Deu certo E a na primeira vez? A Grã-Bretanha ficou putaça. Meteu o louco, Daí ela né? chegou e falou assim, não, agora acabou, bicho. Acabou com essa palhaçada aí, vocês estão muito folgados aí, vamos chamar nossa marinha de vocês, vamos fechar o pau aqui. Mano, Daí eu um cara morreu na segunda grande guerra do bacalhau, tá ligado? Eu tô imaginando a marinha inglesa toda indo pra cima da Islândia. Morreu só eu achei Um cara pouco. morreu. É que Eu foi acho não. Não, Sério, e não mais, não mais. Ele morreu de ataque cardíaco. É aquele puto lá da Roma lá. É bacalhau, caralho. Cadê os peixes? Daí, de novo, cara. Começaram a fechar. Só que daí, dessa vez, teve mais países europeus que ficaram do lado da Grã-Bretanha. Falaram assim, pô, não, água internacional, não sei o que, não sei o que. Tá de Para de encher o sacanagem. saco. Daí, dessa vez, daí fizeram as reuniões lá, daí os Estados Unidos presentes, tudo, falando, não, deixa de... Daí dessa vez, a Islândia chegou e falou assim, ó, se não deixar aumentar, eu vou sair da OTAN de novo. Que os caras deixaram, velho. É todo dia. Isso aconteceu mano. mais uma vez, tá ligado? E foi a terceira guerra do bacalhau. Chegou depois que a Grã-Bretanha falou assim, porra, vai pro cacete aí, pega teus bacalhau aí, essa te arromba aí. merda E eles fizeram isso 3 vezes, cara. Caramba. Tá, mas a Islândia sair da OTAN é um problema tão grande assim. Claro,
Eu acho que estratégico. É o maior é o país europeu mais... Explorador de bacalhau. Ao norte. Não, mais a... Oriente? Oeste. Ocidente? Ah, tá. Entendeu? E seria bastante perigoso, né? Não que eles iam, sei lá, se aliar com o eixo, porque naquela época o terror era da Guerra Fria, né? Pós o Sim. Tratado da OTAN e tudo mais. Sim. E naquela época os seria Estados um Unidos ponto estratégico, né? Isso. Os Porra. Estados Unidos fez a OTAN e ele já era meio frágil. Então, a partir do momento que um começasse a sair, já ia começar aquele efeito dominó, né? Então, A gente já Estados discutiu Unidos- num episódio anterior, né? Sim, daí os O Estados Unidos medo falaram, deles. não sai não, cara, não sai não, pega bacalhau, pega. Os caras estavam morrendo de medo de que o comunismo fosse derrubando, né? Em efeito dominó. E, nossa, se os soviéticos chegassem oferecendo os bacalhau... É. Eu não sei se vocês chegaram a ver, tipo, questão de enclave, esclave, Que? essas paradas. Tô ligado. Isso não é coisa de... Ó, tipo, enclave, Padre. pensa no Vaticano. Sim, O é a primeira Vaticano coisa que um vem na minha enclave, cabeça. Mas Tá. ele é um enclave porque ele é um território independente que está totalmente contido Dentro de outro. dentro de outro. Tipo Lesoto, assim. Isso é um enclave. Tá. Daí se pensar num esclave, um semi-esclave, na verdade, tipo, é o Alasca. Que pertence aos Estados Unidos, mas não é um tá território todo pra contíguo. fora. Tá todo pra fora. Exatamente, tá todo pra fora. Tá. E daí um esclave 100% seria, tipo, se o Vaticano pertencesse a um outro país, assim. Tá, Não entendi. tem nada a ver com a Itália. Tá, ligado? entendi. Mas vocês já viram a fronteira, tem uma que é entre a Bélgica e a Holanda, Uhum. que é Barle-Hertog. Uhum. E, tipo, é uma fronteira, assim, que tem vários pedaços da Holanda, da Holanda ou da... Que estão no meio que da... tão no meio. Eu Isso, vi aquilo, só que mano. são vários pedaços, tipo, não é assim, tem um pedacinho ali, não, tem vários pedaços. Parece de Lego, assim, né? Jogaram um Lego e ficou umas pecinhas assim, quadradinhos, E assim. daí, às vezes, tem uns territórios, assim, que você pensa assim, pô, é um bairro ali, tá ligado? É um bairro ali que é de na outro verdade, país. tipo, é belga, só que tá no meio da Holanda, tá ligado? Parece aquelas tretas de eleição americana do Mary Gendering. Que quando eles começam a fazer umas fronteiras nada a ver... Gerrymandering. Gerrymandering. Nossa, Mary Gendering. Eu consegui inverter. Não, então, esse cara é maluco, assim. E daí, às vezes, você chega a ter, tipo, momentos em que existe um enclave e dentro dele tem um contra-enclave. Não! Tipo, é um negócio muito Yu-Gi-Oh! Assim, mano. Esse aqui é o meu contra-enclave. Então, tipo, é um pedaço da Holanda que tá dentro de um pedaço que é da Bélgica, só que é um pedaço holandês, tá ligado? Como se fosse uma rosquinha, assim. É, exatamente, cara. Tá, uma boneca russa porra. de território. Eu não sei, é uma das fronteiras mais bizarras que eu encontrei. Assim. Caramba, mano. Tá. A minha... Tem outras fronteiras, tipo Bangladesh e Índia, tá ligado? Sim. Que daí é o lugar onde tem, tipo, eu acho que é 3 graus de enclaves, assim. Cacete, mano. Deixa eu buscar aqui. Pô, vamos peraí. chegar num acordo de uma vez e fazer uma linha normal. Vai diminuindo, chega um ponto que um quarto de um cara de um não sei o quê, um banheiro é de outro. Não, se for pegar a fronteira... Eu não sei se é Bélgica e Alemanha, ou Alemanha e Bélgica. Alemanha e Holanda. É só o mesmo país, só que você disse desculpa, em ordem eu só- diferente, Diogo. É que, tipo, é uma fronteira que, tipo, não... Como é União Europeia lá, tipo, Sim. você não tem Não é relevante. cerca. Não, É. você não tem uma cerca, tá ligado? Sim. E daí tem casas que ficam exatamente em cima da fronteira, tá ligado? E daí como que você define assim, ah não, essa casa aqui é Recolhe alemã, imposto pra quem? ou essa... exatamente. E daí eles definem pela porta frontal. Se a porta frontal tá pra cada fronteira é a Alemanha, se tá pra lá é a Holanda. Olha, é Só que ao menos... mesmo tempo, tipo, a pessoa acorda na casa dela, assim, o quarto dela, na verdade, é na Holanda, né? Olha, mas é um critério mais eficiente do que dizer que mar é um oceaninho. Verdade. Pelo menos tecnicamente, a menos que uma porta tenha o azar de estar metade em um país, metade da outra. Tá, e acontece, tá? Claro, Eu já vi. claro que acontece, né? Falou do enclave, cara. Enclave, esclave e tal. Vocês estão ligados que no Marrocos tem um pedaço de terra espanhol? Ah, mas isso eu consigo até já imaginar o motivo da treta, né? Mas isso então, desde a Idade Média, caralho. Então, Caralho. mas assim, ó. Atualmente não faz o menor sentido, já vou te falar por quê. Ah, Tem um pedaço de terra que era uma ilha, só que ela é bem pequenininha. Era uma ilha, e assim, ó, super próximo, coisa de, sei lá, 30 metros de água, passando ali do oceano. Daí tinha a ilha, entendeu? sim. Daí em Pera, deixa eu pegar a data certinha aqui. 3 de maio, 9 horas da manhã. Em 1974 teve uma tempestade de areia tão grande, tão violenta, que ligou as duas coisas. Tá. Ligou o que seria aquela ilha com o continente marroquino ali. Então virou uma península. Tá. Só que ainda era da Espanha, tá ligado? Sim. Então aquela é a menor fronteira de um país com outro. Que Do existe. mundo? Aham. Nossa, porque A é só menor. um Porque é só uma pinguelinho. península. Exatamente. É a única parte que faz, né? Sim. É questão de, sei lá, é metros. Porra, eu até vou mandar foto pra vocês aqui.
E o que me chamou a atenção disso aí, cara, que, porra, primeiro, uma coisa. Por que não faz sentido? Não é como se tivesse uma exploração de alguma coisa lá, sabe? A única pessoas que moram lá são militares pra manter aquilo em posse da Espanha, tá ligado? E assim, ó, pura birra, tá ligado? Sim. Dá pro Marrocos uma vez essa merda aí, mas não. E as Caralho, fotos vai que eu pra vi... casa, mano. Né? Porra, você tá longe pra cacete aqui, cara. E assim, cara, vou mandar a foto pra você, vai fazer mais sentido. E tem a terceira foto ali, ó. O que me chamou a atenção foi isso, cara. Eu acho que tem alguns protestos do pessoal querendo esse território de volta, né? A terceira foto ali tem um cara de bermuda, cara, policial. O cara devia estar na praia, tá ligado? E foi chamado pra conter o protesto ali. Enfim, são só militares que estão naquela ilha ali, não faz sentido a Espanha ter. Só que ela não dá, porque ela já tem outros desses, seria esclaves, que é, né? Assim como Alasca. No continente africano. Ceuta, por exemplo, tem uma outro ponto lá, né? E esses são importantes. Ceuta tem uma indústria pesqueira, etc. Então ela pensa assim, pô, se eu der um, eu vou ter que dar o resto, tá ligado? E o nome dessa ilha, até que eu mostrei pra vocês aí, essa que era uma ilha e virou uma península aí, é Penon de Vélez de La Gomera. Que era uma ilha, né? Cara, só cabe um castelinho nela. Cara, é tipo como se, sei lá, a ilha do Campeche pertencesse a outro país, assim. E olha a foto, é muito menor que a ilha do Campeche. É bem pequena. É bem pequena. É bem pequena, E botei lá na imagem pra ver mesmo, e eu vi isso aí, os caras com escudo de protesto, tá ligado? Os policiais ali, eu falei, caralho, será que os bichos vão tentar tomar essa ilhazinha aí, cara? Pô, parece umas pranchas de bodyboard. Não, aquele cara deve estar fedendo a sundown, cara, cheio de protetor solar ali. O último da esquerda claramente não veio pra um confronto. Ele tava passando por ali e os outros dois convidaram ele. Ele não tá pronto pra isso. É o Legion. É o Legion foi deles, pra guerra cara. de bermuda. Você Não Precisa Saber é uma produção de Diogo Furcal, Marco Bertoncini e eu, Diego Kerber, que também faço a edição, masterização e tem várias outras coisas com amo que eu faço também. Correções ou sugestões e contatos podem ser feitos por vcnprecisapodcast@gmail.com, que também recebe Pix para quem quiser apoiar o projeto. E, falando nisso, para quem quiser ajudar na produção de mais episódios, temos um Apoia-se, disponível no apoia.se/vcnprecisasaber. O que ele passa lá, velho? Ai. Quer café? Ai. Bom dia! Bom dia. E aí, bonitão?